Tratar a infelicidade como doença te adoece. Tratar a infelicidade como doença faz um mal danado. Quem diz isso? Um psiquiatra. Na realidade, um grande intelectual, Theodor Dalrymple. Ele atendeu muitas pessoas que relataram estar depressivas e, com isso, elas queriam dizer que elas estavam doentes, que elas não tinham nenhuma responsabilidade por aquilo. Dalrymple, entretanto, relata casos de meninas até que foram violentadas, mas mesmo assim, Dalrymple afirma que elas eram responsáveis pela atual infelicidade delas. Neste vídeo, eu vou então contar que essas experiências do psiquiatra, elas são tão importantes. Eu quero dizer o seguinte: parece que isso é muito cruel. Isso que ele acabou de falar, não, elas eram responsáveis pela atual infelicidade, mas não é. Crueldade cometem aqueles que chamam tudo de doença e por isso, ao invés de analisar as coisas como elas de fato são, problemas da vida, elas não ajudam as pessoas, pelo contrário, elas tornam as pessoas reféns de tratamentos intermináveis e apenas ajudam essas pessoas a nunca saírem do buraco em que se meteram. Quer ouvir algo que tenha ajudado literalmente a libertar milhares de pessoas? Então curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Theodor Dalrymple escreveu um livro que em português saiu com este título, Nossa Cultura, ou O que Restou Dela. Logo no início, o autor gasta um bom tempo falando sobre sua crença e experiência com a depressão. Dos milhares de pacientes que atendi, apenas 2 ou 3 afirmaram estar infelizes. Todos os restantes disseram que estavam deprimidos. E ele continua dizendo que tal crença tem uma consequência lógica. Achar que a insatisfação com a vida é em si patológica, disse ele. E ele continua: o paciente finge que está doente e o médico finge curá-lo. No processo, o paciente fica deliberadamente cego para a conduta que inevitavelmente causa seu sofrimento em primeiro lugar. A noção do paciente de que está doente impede a sua compreensão da situação, sem a qual a mudança moral não pode ocorrer. Isso é muito grave. Ele está dizendo, olha, por acreditar que as pessoas são doentes, elas estão cegas para a verdadeira causa de seus problemas. Então, ou seja, ao dizer que a pessoa está com a doença da tristeza, essa pessoa se torna cega para entender o que está acontecendo ao seu redor e assim ela fica impossibilitada de sair desse problema. Vou repetir. Achar que a tristeza é doença te impede de sair de um nível de profunda tristeza. Achar que a tristeza é doença te impede de sair da tristeza. É basicamente isso que o doutor psiquiatra Theodor Dalrymple está dizendo. E eu concordo com ele. Ele escreveu outro livro chamado Evasivas Admiráveis, que por sinal eu fiz uma resenha recentemente sobre esse livro, e esse livro está na minha livraria em promoção também. Na realidade eu tenho esses 2 livros aqui, tanto Nossa Cultura, O que Restou Dela e Evasivas Admiráveis, estão todos aqui na minha livraria, o link está aqui embaixo. Então ele escreveu esse outro livro, Evasivas Admiráveis. É uma crítica à psicologia, sobre como ela provê fugas maravilhosas para os nossos problemas, ou melhor, para a nossa responsabilidade. A gente tira a nossa responsabilidade. As teorias psicológicas são mirabolantes e fazem com que não assumamos responsabilidade pela nossa vida. Somos sempre uma vítima, seja dos pais, dos genes, de um desequilíbrio químico, enfim. Mas se ver como vítima o tempo todo faz de você alguém que não assume responsabilidade. De início, faz até bem demais para o seu ego, mas não faz bem para a sua vida, explica Theodor Dalrymple no seu livro Evasivas Admiráveis. Pense, se eu estou triste porque eu tomei certas decisões erradas, a culpa é minha. Ou então, porque eu não consegui lidar com problemas terríveis que eu enfrentei, então a responsabilidade é minha. Assumir, então, a responsabilidade é triste, é pesado. É horrível de início. Agora, por outro lado, se eu estou triste por conta de meus genes ou por conta de uma patologia, de momento, no início eu até fico bem, porque tá vendo, eu não tenho nenhuma responsabilidade, não há nada que eu possa fazer. Mas a longo prazo, isso te mantém refém. Ou seja, se estamos tristes e tem a ver com falta de sabedoria, não soubemos lidar, e muitas vezes por decisões erradas, a gente teria que dizer, puxa, eu fui tolo, eu errei, por isso eu estou triste. Mas o homem não quer dizer isso. O homem prefere dizer que está doente a dizer que está pecando. Theodor Dalrymple atendeu muitas pessoas. Ele conta em seu livro alguns casos bem terríveis
de algumas mulheres que passaram por situações horríveis na infância, totalmente fora do controle delas, e que na vida adulta elas estavam infelizes. Mas mesmo que a infância tivesse sido traumática, Dalrymple as responsabiliza por sua infelicidade na vida adulta. Ele conta alguns casos. Por exemplo, uma mulher. Ela tinha 3 filhos com pais diferentes. O primeiro pai era violento. O segundo morreu num acidente de carro enquanto ele tentava roubar um carro. O terceiro mandou que ela saísse de casa logo após a criança nascer. Desse modo, o hospital era uma espécie de santuário para que ela se livrasse momentaneamente de seus sofrimentos. Ela não podia voltar para a casa da mãe, porque ela tinha conflito com o padrasto. Ah, e outra coisa, o pai dela também tinha desaparecido quando ela era ainda muito pequena. Theodore Dalrymple então diz: esta compreensão das gerações é agora um padrão comum e raramente uma receita para a felicidade. Ou seja, o que o psiquiatra está dizendo é, a infelicidade dela não era patológica. Tinha a ver com uma família totalmente desestruturada, tinha a ver com relacionamentos terríveis. E ele continua. Ela era, obviamente, uma vítima do comportamento de sua mãe, num tempo em que ela tinha pouco controle sobre o seu destino. Sim, claro, ela não escolheu ter uma mãe que casaria com um cara nada legal, com vários caras nada legais, que abandonariam a família. Ela não escolheu nascer numa família em que, por conta do padrasto, ela teve que ir embora muito cedo. Mas mesmo assim, Theodore Dalrymple, o doutor, acredita que ela tinha responsabilidade sobre a infelicidade atual dela. Ele continua narrando a história de outra moça, que havia sido abusada pelo padrasto dos 8 aos 15 anos, com o consentimento da mãe. Porque a mãe permitia isso para que ela pudesse continuar namorando. Olha que coisa terrível. Mesmo assim, Dalrymple conta um pouco mais a história dessa moça, que teve também filhos com pessoas muito estranhas. E Dalrymple diz assim, que a sua paciente, ela não era apenas uma vítima. Ela sabia que ter filho com aqueles tipos de carinhas lá, aquilo ia dar problema. Ela viu isso na própria experiência. A sua mãe fez isso. E qual foi o resultado? Ela viu isso ao seu redor. Outras pessoas com experiências parecidas. E mesmo assim, ela preferiu escolher se relacionar com um desses caras. Ou seja, ela preferiu escolher o prazer momentâneo ao invés de avaliar melhor o seu parceiro. É óbvio que nós podemos errar em nossas escolhas, mas a moça via lá o cara forrado de tatuagem, vagabundo, e ela não podia notar que aquilo ia dar errado. É claro que iria dar errado. Theodore Dalrymple continua. E, no entanto, a sua recusa em levar a sério e agir de acordo com os sinais que viu e o conhecimento que tinha não foi consequência da cegueira e da ignorância. Foi totalmente intencional. Ela sabia por experiência própria e de muitas pessoas ao seu redor que suas escolhas, baseadas no prazer ou no desejo momentâneo, levariam à miséria e ao sofrimento não apenas dela, mas especialmente de seus próprios filhos. Ou seja, resumindo, ela era uma vítima quando ela era criança, de uma mãe que decidiu casar com um Zé Orelha lá, um cara terrível. Ela viu quão desgraçado foi isso, quão terrível foi isso. E, ou seja, então quando ela, lá na vida adulta, ela casou com um cara parecido, ela sabia o que ela estava fazendo. Isso é tão verdade que ele costumava dizer o seguinte, olha, antes de você se relacionar com outro desses caras aí, traz esse cara aqui, traga um desses caras aqui porque eu quero avaliá-los. E aí as pessoas começavam a rir, ele disse. Ou seja, elas sabiam que aquelas pessoas não eram boas pessoas para elas se relacionarem. Então, é verdade, diante de circunstâncias mais difíceis, é mais difícil tomar decisões. Se a gente vive em um ambiente mais complexo, é mais complexo tomar decisões. Mas se o tempo todo dizemos que somos o que somos por conta das circunstâncias, dos genes, de nossos pais, se não assumimos responsabilidades por nossos atos, nunca encontraremos redenção, alegria e paz. E redenção, esta é a palavra. A Bíblia diz que o homem é escravo de seus pecados. Ele é escravo do curso deste mundo, ou seja, daquilo que ele vê ao seu redor. Ele também é escravo do diabo, de modo que a Escritura declara que, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Mas para isso, é necessário reconhecer que somos escravos. Jesus disse isso para os judeus, que eles eram escravos, e eles responderam, nunca fomos escravos de ninguém. Ora, mas que mentira! Eles foram escravos dos filisteus, dos amorreus, dos babilônicos, dos assírios, e naquele momento eles eram dominados pelos romanos, mas eles disseram, nunca fomos escravos de ninguém. O homem está disposto a dizer que está doente, mas não está disposto a reconhecer que é pecador, que é escravo, que não pode lidar com seus pecados por ele mesmo, que não pode lidar com seus pecados por si mesmo. E aí que entra o Redentor, o Libertador, Cristo. Escolhemos caminhos errados por conta de nossa própria maldade, não por conta de nossos genes,
não por conta de nosso ambiente, ainda que um ambiente ruim possa ser uma enorme tentação. Escolhemos caminhos errados porque amamos o que é mal. Por isso, somos escravos do pecado e, consequentemente, da tristeza. Tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete pecado, disse Paulo. De modo que a consequência inevitável do pecado é a tristeza. Sendo assim, ser livre da tristeza é, antes de tudo, ser livre do pecado. E só tem um que pode lidar com o pecado: Cristo Jesus. Nenhuma terapia humana pode te libertar do pecado. Só Jesus Cristo de Nazaré.